E lançou recentemente na Netflix uma série que é bem interessante e que rápido chegou como top 1 das mais assistidas. A gente está falando da série O Poder e a Lei. Uma série que não causou muito frisson para esse lançamento, mas que de repente até por isso foi uma série que simplesmente superou as expectativas. Mas será que O Poder e a Lei realmente foi um tiro certo da Netflix? É isso que a gente vai debater um pouquinho mais nesse vídeo de hoje. Aguarda até o final porque tem muita coisa boa para vir por aí. E a gente volta a se encontrar assim que rodar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para dar uma dica muito top para vocês, O Poder e a Lei da Netflix. Uma série feita para você que curte mistérios investigativos, como por exemplo Law and Order e How to Get Away with a Murder. Segue o mesmo caminho dessas séries de muito sucesso. E é exatamente por isso que você que chegou aqui procurando por essas séries, por essas histórias investigativas, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente traz dicas muito tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. Aproveita, já deixa logo o seu like aqui nesse vídeo para que engaje mais ele, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série. Hoje a gente vai falar de O Poder e a Lei, série investigativa que tá fazendo muito sucesso, tá dando o que falar na Netflix. Vamos começar falando da sinopse do que é essa série. A série conta a história do advogado de defesa Mickey Haller, que ficou afastado dos tribunais por mais de um ano por conta de um acidente que ele sofreu enquanto surfava e também em consequência desse acidente, ele acabou se viciando em oxicodona. Só que tudo muda na vida do Mickey quando ele é convocado por uma juíza no gabinete dela para que ela possa avisá-lo que a partir desse momento ele vai herdar uma série de casos de um colega de profissão, de um advogado, que acabou sendo assassinado. E agora o Mickey vai ter que dar conta de todos esses casos, cada caso um mais complicado que o outro, inclusive um caso muito famoso e que também levou a alguns perigos e alguns mistérios na vida do antigo advogado e que agora o Mickey vai ter que fazer de tudo para solucionar esse mistério, solucionar esse crime e também fugir de todos os perigos que rondam ele a partir do momento em que ele assume esse caso. Uma série que vem originada dos livros, já tem uma série de livros que conta essa história pra gente e que também já foi tema de um filme de muito sucesso em 2011. Ou seja, essa história já traz para os seus diretores e roteiristas algo de positivo, que é ter um roteiro já pronto para que eles possam simplesmente adaptar somente essa história para que seja mais uma história de sucesso. Só que, por outro lado, vai ser um desafio muito grande, porque eles também vão ter que superar algumas expectativas que já foram criadas lá atrás, não somente por conta dos livros, da história dos livros, mas sim por conta de uma história audiovisual que já tinha sido criada e que com certeza gerariam comparativos entre as duas produções. E essa história, nessa produção em si, agora já falando um pouco desse roteiro, da forma como os diretores trouxeram, trouxe algumas adaptações muito grandes em relação ao livro. Ela é um pouco mais aprofundada no segundo livro dessa série de livros, e ela muda um pouco em relação a essa história, e ela também não quis criar vínculos com a história do filme, ou seja, são informações cada uma diferente das outras. So you better take it. Everybody lies. Even the best liars give themselves away. People are dead. Maybe you and I are next. Are we bringing the dog every day? He's still getting used to me working away from home. E o mistério em si, dentro dessa série, foi montado de um jeito que me agrada demais. Ele não vai te dando as informações a cada episódio da forma como é passado, não. Ele vai jogando pistas e mistérios a todo momento,
com suspense muito bem colocados ali em cada um dos episódios para que te prenda para o próximo, mas que vão soltando algumas pistas para você. Você acaba até pensando, tentando formular e montar essas pistas, esse quebra-cabeça de uma forma que você se torna o detetive. Só que ele não te dá de mão beijada. E aos poucos também ele vai te dizendo, vai te dando situações em relação ao acontecimento da história em que você e o próprio detetive dessa história vão descobrindo juntos aquilo que o mistério, que o suspense está trazendo para vocês. Ou seja, não te dá nada de mão beijado, joga um monte de pistas que você vai montando e depois tudo isso consegue ser juntado de forma muito perfeita. Ou seja, um mistério que te faz pensar. E esse é mais um ponto que acaba te prendendo facilmente dentro dessa história. Porque como ele joga demais essas pistas para você, e aí algumas reviravoltas vão acontecendo, principalmente do meio para o final, esses plot twists vão acontecendo, e isso vai te surpreendendo a todo momento. E a cada momento juntam várias provas que já foram largadas para você lá no passado. Ou seja, tem tudo para ser uma fórmula de muito sucesso que te prende durante todo o decorrer da série. Só que a história também não é de toda perfeita. Pelo contrário, existem algumas pontas soltas que vão ficando no decorrer dessa história que com certeza, se por um acaso tiver alguma continuação, essas pontas soltas são pontas soltas que serão esquecidas. Por mais que encerre essa história em si, existe gancho para você ter uma continuação em relação ao Poder e a Lei, até porque existem outros livros que vão também contando as suas histórias independentes em relação ao que é o Poder e a Lei. Mas deixou um gancho para uma continuação, mas muitas pontas soltas que ficaram pelo caminho terão que ser esquecidas ou vão ter que ser muito bem pensadas para você conectar novamente numa história futura. Então isso acaba deixando a desejar um pouco. Fora que é uma série de 10 episódios que já não cabe tanto uma série tão longa assim. 10 episódios hoje em dia já se tornaram séries longas. E aí, de repente, toda essa história caberia numa história ali dos seus 8 episódios, mais ou menos, até por conta de ter 50 e poucos minutos cada um dos episódios. Então a série não precisava ser uma série tão esticada. Em alguns momentos você percebe que a história tá te dando uma embromada ali, tá colocando informações que não são tão relevantes em relação ao mistério em si, ao tema central que a série traz pra gente. Mas isso também não é nada que atrapalhe a sua experiência em relação ao Poder e a Lei. Pelo contrário, uma série que tem bons humores no decorrer dela, tem textos bons e um mistério bem interessante. E não vai ser, de repente, dar uma esticadinha que vai deixar você perder o interesse em relação à série em algum momento. Pelo contrário, cada um dos episódios tem clímax muito bem colocados que vão fazer você se prender mais. Mas que ela poderia ser um pouquinho mais curta? Poderia. E são por todos esses pontos que o Poder e a Lei recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, uma série que não é de todo perfeito. Essa esticada em relação a alguma queda de ritmo ali faz com que a série realmente deixe a desejar em alguns pontos. Mas que é uma série que tem um mistério muito interessante, um mistério que vai te fazer pensar, e isso é muito importante pro decorrer das séries, e que tem clímaxes que te prendem em um episódio e outro. Sim, existe um momento que te dá uma embromada ali em cada um dos episódios, mas é algo que você consegue realmente passar por cima e ficar muito ligado em relação a descobrir, a bancar o detetive em relação a essa história. E é por isso que essa é uma história que merece estar na sua lista e que, com certeza, antes dos lançamentos de algumas séries de sucesso como Sarah, Stranger Things, que está por vir aí pela Netflix, é mais um tiro certeiro da Netflix que faz com que, novamente, o streaming tenha uma certa alta agora ainda em maio. Vai emendar aí com Sarah, com outras séries que estão por vir e vai fazer com que o streaming se mantenha alto. Ou seja, é um tiro certeiro da Netflix para uma série que não tinha tanta expectativa e causou um certo frisson após ter esse lançamento. Uma boa descoberta para os fãs que gostam desse tipo de série, como Law & Order, How to Get Away with a Murder e agora O Poder e a Lei. Mas agora eu quero ouvir você. Você também é fã de séries investigativas que traz esse mistério, que faz você pensar?
Comenta tudo aqui pra gente do que você acha desse tipo de série, se O Poder e a Lei é uma série que vale a pena realmente estar na sua lista, e se depois de você ouvir aqui essa resenha, se é uma série que você se interessou em assistir. E se você já assistiu, o que você achou de todo esse mistério, do meio pro final, como o Mickey conseguiu desenhar ali, investigar esses casos a fundo, tudo que você achou em relação a essa série, teorias, tudo aqui. Coloca aqui nos comentários para que a gente possa trocar bastante. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas venham conhecer aqui o Séries em Série. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente traz dicas muito tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo, que pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir. Tenho certeza que é uma série, um filme, que vai te fazer realmente pensar se não vale a pena também estar na sua lista. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui!